Então, boa noite, gente boa. Boa noite, pessoal que está aí nesse projeto, mais um dos projetos da Este. Como tem gente aqui que eu não sei de onde veio e imagino que a gravação vai alcançar mais pessoas ainda, eu acho que é importante de início dizer quem nós somos, né? A gente representa a iniciativa da Escola de Saberes Tradicionais, EST, que é um instituto voltado ao estudo da filosofia no sentido clássico da palavra, no sentido tradicional da palavra. Aqui é importante fazer um adendo porque o sentido tradicional, muitos grupos tomaram para si. Você tem, por exemplo, os tradicionalistas católicos, você tem os tradicionalistas perennialistas, e nós não nos identificamos necessariamente com esses grupos, né? Nós somos tradicional no sentido da acepção, por exemplo, que o Dom Estevão Bittencourt, servo de Deus brasileiro, dava à filosofia aristotélico-tomista. Então a gente estuda, né, a filosofia clássica no sentido aristotélico, platônico, pitagórico, estuda a filosofia medieval e recentemente, nos nossos dias, né, na contemporaneidade, a gente tem uma grande influência do professor Olavo. Acho que todos aqui são alunos do professor Olavo. Entendemos quem tem maior resistência a ele e se considera um anti-olavista. A gente já encontrou por aqui gente que é anti-olavista, mas que estuda o Mário Ferreira. Não existe esse tipo de gente. E, obviamente, né, levando em consideração que a filosofia brasileira tem representantes, e o maior deles, a gente poderia citar aqui, o padre Leonel Franca, mas o maior deles é, sem dúvida, o Mário Ferreira dos Santos, nós também nos interessamos. Acho que é importante dizer o seguinte: o nosso projeto, a Este, né, ela existe há mais tempo do que nós aparentamos ter, né? Porque, primeiro, que tinha um outro nome antes, e o próprio antigo GECAT já veio de outro grupo. E a gente passou muito tempo estudando, alguns anos estudando internamente. A gente, por exemplo, seguiu o conselho, um dos conselhos que o Olavo dá, né, de passar um tempo por debaixo das sombras. E quando a gente julgou que era necessário, até mesmo providencial, a gente expor mais o que a gente já tinha construído, a gente chegou aqui. Mas, por exemplo, quem está nas antigas aí, aqui presente nessa reunião, só o Vini, né? Tem um projeto, acho que praticamente 3 anos, a gente ficou estudando a filosofia do Mário Ferreira, semanalmente, com outras pessoas que se desviaram da caminhada, ou sei lá o que estão fazendo. A gente passou um tempo estudando ele, e eu creio que, do ponto de vista desse projeto, foi uma das coisas mais importantes. Porque o estudo da filosofia do Mário Ferreira, quando bem feito, apesar de não ter praticamente ninguém fazendo isso, como eu disse nas aulas do YouTube, é um estudo não somente importante, mas muito profícuo, muito frutuoso, muito frutificante. Porque a maneira que esse indivíduo, que o Mário Ferreira dos Santos, consegue levar a sua mente longe e organizar você diante do conhecimento que você tem, assim, é sem igual. Então, acho que, resumidamente, o projeto da gente significa isso, esse resgate à tradição enquanto brasileiros. O resgate de uma filosofia tipicamente brasileira, que você não precisa baixar a cabeça e dizer, os grandes autores, os grandes nomes são tudo europeus, são tudo orientais. Não. A gente tem, pelo menos, esse fulano, que, sem dúvida nenhuma, consegue estar aí de maneira muito mais inteligente, se colocou de maneira muito mais inteligente do que qualquer filósofo moderno. Por exemplo, nosso grande e saudoso Mário Ferreira dos Santos. Eu sou o Leandro, tá? Para quem não me conhece. Tem outras pessoas por trás do projeto, e aí quem ficar aqui, quem for conhecendo, quem for amadurecendo as ideias com a gente, participando dos nossos cursos, do clube que a gente está para abrir, vai conhecer necessariamente as outras faces que estão por trás disso. O pessoal da STF preferiu dizer no privado que estava ocupado, né? Mas é sábado, né? Dia de sei lá o quê. Se você está na Argentina, não sei o que você faz sábado à noite, mas você deve fazer alguma coisa. Eu sei que é difícil, né? A gente não marcou exatamente de última hora, mas é um dia corrido. Hoje mesmo eu não vou poder fazer um encontro extensivo com vocês, porque eu já fui convidado para uma outra aula, numa outra instituição, ainda hoje. Então, o encontro aqui, esse encontro inicial de introdução, não vai ser tão extenso. Além disso, né,
eu comecei a falar de mim e acabei não terminando. Eu sou Leandro, tá? Eu trabalho como psicoterapeuta. Na verdade, eu tenho a formação, né, na abordagem da psicanálise. Eu não pratico mais essa proposta terapêutica por motivos óbvios, motivos de valores pessoais, mas continuo trabalhando com a psicoterapia, porque é uma palavra que serve para encaixar muita coisa, mas com os meus pacientes, aqueles que interrogam mais, eu deixo bem claro que a minha proposta terapêutica é calcada na tradição. Então, quando alguém me pede fontes de onde eu tirei o que eu faço, eu digo, eu uso técnicas modernas, sim, porque elas funcionam, mas a base que eu uso é o que você vai poder encontrar aí chamado de psicologia tomista, ou até mesmo a tal da ciência da confissão, dos famosos confessores, os teólogos confessores, século XVII, século XVIII, ninguém mais, ninguém menos como Ambrósio de Lombé, ou o Padre Grimes, que escreveram tratados belíssimos sobre temas da alma, Tratado dos Escrúpulos, Tratado da Paz Interior, que é simplesmente a psicologia perdida, né? A psicologia moderna não faz a mínima ideia do ouro que há nisso aí, e se ela não tem noção disso aí, muito menos vai ter a noção da psicologia aristotélica, platônica, da psicologia antiga, do valor dos estoicos, do valor dos medievais, e eu trabalho com isso. Tenho formação superior em educação social, que é um curso que basicamente não serve para nada, mas é uma formação que eu tenho. Então, assim, geralmente quando alguém faz a propaganda de si mesmo, diz as formações que tem, eu tenho essa formação, tá? Não significa muita coisa, não significa nada, só tenho uma formação. Educação social. E eu não sei se o pessoal que está aí da STF, o Paulo, o Marcos, o Vini, querem comentar alguma coisa? Se apresentar, talvez? O Marquinhos está aí de câmera aberta? Eu acho que ele está disponível. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Marcos, sou estudante de psicologia, né? Faço faculdade de psicologia. Ingressei no projeto faz mais ou menos um ano e pouco. E estamos aqui para isso. Para estudar a hora do ar. Estamos aqui para isso. Também talvez valha a pena ouvir alguém que está com a gente em outros projetos. Ó, o Luiz está aí. Chegou o nosso aspirante a santo. Por exemplo, não sei se seria demais, né, mas a Maiane, por exemplo, que está aí com a gente em outros projetos, se ela quiser dar um testemunho, um feedback público, não sei se é pedir demais. Está disponível aí, Maiane? Oi. Oi. E aí? Você que está com a gente há mais tempo, acompanhando outros projetos, você tem algo a dizer? Sobre a Este, bom, eu conheci a Este, eu sou do grupo de Jesus Cristo Rei, e conheci a Este através da parceria, né, que os dois grupos têm ultimamente, e eu venho, assim, eu vou falar da minha experiência, né, logo quando eu conheci a Este, eu não sabia, tipo, de quase nada, eu não sabia do que eles estavam falando, se era... Aí eu cheguei no grupo e ficava tipo, meu Deus, o que é isso? Isso é esoterismo, isso é macumba. Só que aí, enfim, aí fui participando dos encontros e hoje eu posso dizer assim que bastante coisa, eu aprendi bastante coisa com vocês, né, com a Ash. Tem me ajudado muito, especialmente na parte da minha, vou falar assim, na parte da minha consciência, se eu posso falar dessa forma, porque eu tenho, não sei como é, perdão, gente. Tranquilo. O que houve? Aconteceu alguma coisa lá. Alguém chamou ela, barulho. Paulo, você está aí no GE, né? Você é uma pessoa que faz a ponte entre o GE e a Ash. Quer comentar alguma coisa? Ah, cara, eu tô aqui como aluno. Que é. Porra. Assim, eu já estudava sozinho, né? Tal, mas assim, não era um estudo entre aspas, né? Desorganizado, não tinha um interesse tão fixo, não sabia o que queria e tal. Foi o bom de conhecer a Ashe mesmo foi que, assim, né? Eu não sei o que o Leandro me viu pra me tacar na staff, mas deu, assim, ajuda a dar um direcionamento mesmo nos meus estudos e,
porra, tá ajudando pra caralho. E, pô, tô aqui como aluno mesmo, pra conhecer o Mário, pra aprender sobre a filosofia dele, saber como estudar, etc. Pô, muito bom. Vini, quer falar alguma coisa, Vini? Não, mas, já que você chamou meu nome, então, é muito interessante esse convívio assim que a gente teve, a forma como o nosso grupo se transformou e as amizades que a gente pegou no caminho, com o GE, por exemplo. É interessante a forma como o expositor meio que se achou como expositor. E os bons ouvintes também, como bons ouvintes. Tanto que se você for ver, em todos as aulas, né, os encontros, sempre que há alguma pergunta, muito dificilmente alguém vai se propor a responder. Mas é uma convivência muito boa, porque ela abunda, faz você abundar de intelecções que ajudam muito no seu dia a dia e na sua vida mesmo de estudos. Então, se você ainda não faz parte da EST, sugiro muito que você vá para o grupo. Pô, muito bom. Se alguém mais quiser falar, quem tiver aí que já conhece o projeto, por favor, eu faço isso a critério de apresentação mesmo, até porque é um tanto vaidoso, né? Se eu estou apresentando uma coisa e eu vou garantir por mim mesmo o que é, não, né? Há os testemunhos. Luiz, que bom te ver por aqui, cara. Fica à vontade se quiser falar alguma coisa, tá? E a gente começa aqui mesmo, tá? Se alguém quiser falar, essa é a chance. Ou vai escalar para sempre. Até o momento que eu faço alguma pergunta. Gente, boa, eu peguei uma imagem tradicional aí da alquimia. Talvez essa seja uma das marcas da gente, do projeto da gente, que faz, por exemplo, como a Maiane disse, alguém chegar aqui e se perguntar, será que é macumba? Não é macumba, tá? A alquimia é uma tradição medieval que se tornou uma porcaria na modernidade, como a maioria das coisas, mas é uma tradição, né, que tem seus erros, tem seus acertos, tem seus representantes, alguns santos, por exemplo. Então, assim, se você é católico, pelo menos, se você for católico, você já não pode jogar no lixo isso aí, porque tem santo da sua igreja que reconhece o valor disso aí. Se você é protestante como um todo, entenda, por exemplo, que o protestantismo, muito mais do que o catolicismo, por exemplo, na Renascença, aliás, na pós-Renascença, se envolveu muito mais, né, com o tal do esoterismo cristão e dentro dele a alquimia do que os próprios católicos. Né? Depois da Contra-Reforma, a Igreja Católica criou uma tendência de ser limpinha e os protestantes mantiveram. Tem, por exemplo, aí um dos grandes representantes do hermetismo cristão, se é que dá para falar assim, é o Jacob Bohm, que é luterano. Então, assim, também não deveria ser algo estranho para vocês. É óbvio que é um tipo de tradição que oferece os perigos até por conta das fontes atuais, que é praticamente nova era e loucura. Né? Mas, se você atentar para a história, você vai ver muitos nomes de peso, levando em consideração o que a alquimia seja como um aparato simbólico, seja como um tipo de tradição viva que contém alguns conteúdos, digamos assim, universais, que as religiões como um todo aceitariam de uma forma ou de outra. Nosso encontro de hoje não é sobre alquimia, quem sabe a gente não faça algo assim quando a gente estiver mais maduro. Hoje a gente vai falar sobre o Mário, mas é porque eu pego essa imagem aqui exatamente para introduzir, acho que o principal conceito do livro que eu passei, né, do livro que a gente vai estudar, que a gente marcou de estudar, Filosofia da Afirmação e Negação, até mesmo para introduzir quem não viu as aulas, até mesmo para a gente aconchegar quem está por fora da coisa, de uma maneira mais ou menos segura. Tá?
Então, assim, isso aqui vai servir como base. O encontro de hoje é um encontro que serve como base. Eu não vou comentar explicitamente nada do livro. Eu espero que quem estiver aqui na próxima data que a gente marcar, talvez daqui a 15 dias, eu acho que seria bom, né? Um encontro de 15 em 15 dias. Semanal talvez fique muito pesado e mensal fica muito relapso. Então, de 15 em 15 dias a gente volta aqui. A não ser que aconteça algum imprevisto, as aulas do YouTube vão estar sendo postadas até que elas terminem, né? Lá, as aulas do YouTube introduzem o geralzão do Mário. Aqui a gente já adentra dentro da filosofia dele e, retomando o que eu tinha dito, a gente vai começar pelo livro da Filosofia de Afirmação e Negação. Leandro, por quê? Tá? Aí você vai entender por que eu coloquei essa imagem aqui. Por quê, Leandro? Foi muita discussão entre nós, tá? Inclusive, eu nem sei se todo mundo que estava lá no grupo vai concordar com isso. Por exemplo, eu não sei se o Vini concorda. Quando você encontra esse filósofo, Mário Ferreira dos Santos, e aqui eu já não vou falar nada da biografia dele, tem um vídeo lá só sobre a biografia dele, sobre a importância dele, vai lá assistir, não vou retomar isso aqui não. Quando você chega diante do Mário Ferreira, você vai encontrar, primeiro, um grande silêncio. O Mário não fez discípulos, quer dizer, até fez, mas, por exemplo, um dos maiores discípulos dele, não vou citar nome, tentou juntar a obra dele com a do Nietzsche. Então, assim, eu não sei se era um discípulo tão fiel. Tentou fazer uma amálgama de Mário Ferreira com Nietzsche. Eu não sei do que é dar. Eu sei que o Mário, tá? Ele foi um intérprete e um tradutor muito bom do Nietzsche, até mesmo reconhecido. Por exemplo, se você procurar algo na academia, de filosofia, hoje em dia, o máximo que você vai encontrar, além dessas iniciativas que vêm de mais ou menos 2015 para cá, atualmente, que eu tenho encontrado são 8 teses e dissertações sobre o Mário, só. Todos de alunos do Olavo. Mas antes disso, para além disso, a única coisa que você encontra são em trabalhos a respeito do Nietzsche. E aí o Mário é mais um entre os tradutores, mais um entre aqueles que representaram o nietzschianismo brasileiro. Sendo que, se você estuda o Mário Ferreira de maneira séria, você vai ver que Nietzsche foi apenas a primeira fase do Mário. Ele continua aparecendo, o Mário faz citações específicas ao Nietzsche de alguma coisa, utiliza, comenta. Sim, inclusive nesse livro que eu indiquei. Faz isso. O problema é que, diante desse silêncio que há em relação ao Mário Ferreira, você tem aí uma descontinuidade. Ou seja, é muito difícil você encontrar um jeito bom, um jeito interessante, de se introduzir na filosofia do seu maior filósofo. O Brasil tem um grande filósofo? Tem. Você nem sabia quem é, vai saber agora. Mário Ferreira dos Santos. Beleza, como é que eu estudo ele? Aí é difícil. Não tem ninguém te ajudando em relação a isso. Ah, Leandro, aí você está sendo um pouco atrevido, porque o Olavo, por exemplo, fez um guia. O Olavo fez um guia, mas olha só, aquele guia é muito mais em relação à ideia do Mário Ferreira do que um guia mais, digamos assim, sistemático em relação à obra dele. O Olavo não cita sequer quais são os livros, que livros você deveria ir primeiro, depois. Tem uma lista que ou foi o próprio Olavo, ou a partir do Olavo, alguns alunos dele fizeram, que colocam o Filosofia e Cosmovisão como livro introdutório, ou seja, o primeiro livro da enciclopédia de ciências filosóficas e sociais seria exatamente o livro que você tem que ler como introdução. Funciona? Sim, pero no mucho. Por quê? Porque metade do livro, que é a parte de filosofia, é muito simples, eu diria até simplória. Então, o Mário chega ao nível de ensinar filosofia para uma criança de 4 anos. O que é isso? Para que serve isso? Como é que você fala? Muito simples. Só que, de repente, a gente tem que entender e reconhecer isso. O Mário não tinha gênio didático. Tem momentos que ele é simplesmente incrível, didaticamente falando. Assim, ele ensina como ninguém. Mas em alguns momentos, assim, ele incorre naquilo que alguns gênios incorrem, assim, acabam cometendo, que é de julgar a plateia muito mais superior do que ela é de verdade. Então, nesse mesmo livro, Filosofia e Cosmovisão, da metade para frente, ele entra em temas que, mesmo você conhecendo a obra dele de maneira extensa, você ainda vai ter trabalho de entender. Então, particularmente, por conta disso, eu, Leandro, não acredito que Filosofia e Cosmovisão é um bom livro para iniciar. Se você quisesse, por exemplo, um livro nessa pegada do próprio Mário, que serviria muito melhor, eu diria que você deveria procurar a coleção de convite. Tem muitas partes, a gente vai ver isso de maneira sistemática, vai ter um vídeo sobre isso, eu mostrando na tela, das partes da obra do Mário, e tem uma parte que ele já escreve na maturidade, que é de convite. Convite à filosofia, convite à psicologia, convite à estética e à dança. Temas bem gerais.
Esse livro é muito melhor para introduzir. Já tem a maturidade dele, ou seja, o Mário pós-filosofia concreta, já tem, né? Ele, inclusive, vai dar a lista lá de disciplinas filosóficas, que vai ser um pouquinho diferente da lista da enciclopédia, e ele explica por que tem que começar assim, por que tem que ver aquilo. Seria muito melhor, muito melhor. Agora, ainda é um livro técnico. Se alguém viu aqui a primeira aula, eu não lembro agora se foi a primeira ou se foi a aula 0. Eu comentei uma coisa que é muito importante. Muito importante. Assim, eu não sei, e isso aqui, tá? Isso aqui é bem sincero. Eu não sei se a melhor forma de você introduzir a qualquer coisa, por exemplo, quero aprender, sou católico, quero aprender sobre a mente, sobre a obra de Santa Teresa d'Ávila. Eu não sei se a melhor coisa que você pode fazer é pegar um livro dela, sentar sozinho, sozinha e ler. Talvez funcione para você, talvez não. Esses são os perigos do autodidatismo. Porque assim, a nossa vida tem muitas circunstâncias concretas. Assim, a gente tem certas limitações que o nosso irmãozinho, nossa irmãzinha não tem. Então, o que funciona para a gente não é relativismo. O que funciona para a gente em relação à nossa circunstância atual e presente, muitas vezes não funciona para outra pessoa. Qual é o teu background? Eu não sei qual é o teu background. Então, assim, eu não sei se em relação ao Mário Ferreira, a melhor coisa que você pode fazer é se introduzir lendo um livro técnico, já lá da Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais. Embora esse livro esteja incluído pelo próprio Mário lá na enciclopédia. Esse livro que eu estou indicando. Qual que é a diferença dele? É que o Mário quebra o padrão. Ele faz uma porrada de livros técnicos. Esse é um romance. Ele até explica lá, vou escrever um romance porque fica melhor para eu demonstrar como que esses temas aqui podem ser, digamos assim, colocados de uma maneira em que as pessoas ficam contrariando opiniões. Porque é muito comum isso acontecer. Você está aprendendo uma coisa e tem dúvida. Então tem uma voz dentro da tua cabeça que diz, eu acredito, tem outra voz que diz, eu não acredito. O convite à estética é técnico. Aí eu até diria, convite à filosofia, daria para se introduzir até melhor do que filosofia com João. Por que eu prefiro filosofia de afirmação e negação? É exatamente por conta disso. É um livro que te propicia muito mais facilmente a experiência de um jeito de ver as coisas seguindo o mestre, Mário Ferreira dos Santos. Ou seja, imagina que o Mário tivesse feito um monte de discípulos, esses discípulos fizessem outros discípulos, e esses discípulos estivessem ensinando a gente aqui hoje. O clima que esse livro, Filosofias da Afirmação e Negação, cria é muito melhor. É muito mais propício. Você se sente enturmado. Você não vai ter, por exemplo, uma lista de um monte de conceito que você arbitrariamente tem que decorar e só daqui a um ano tu vai entender porque foi importante decorar esse conceito. Não. É um livro que ele te chama na circunstância que você está. Do jeito que você está e você chega dentro desse livro, esse livro consegue falar contigo. Consegue te mostrar por que é importante fazer isso, pensar aquilo, ter esse conceito, ter aquele conceito. Aí é que entra essa imagem. Porque Filosofias da Afirmação e Negação, o Mário, sei lá por que, ele incluiu na Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais. Mas tem um outro livro, que também é romance, que seria, digamos assim, a parte 1 desse outro livro. Seria a parte inicial, que se chama Homens da Tarde. Ambos os livros foram lançados pela editora Realizações. Você também encontra edições antigas na internet de maneira pirateada, você procura se você quiser, e em sebos. Você consegue encontrar edições antigas desses dois livros do jeito que você preferir. Não estou indicando nada, você faz o que você bem quiser, mas dizer que existe, eu digo, existe. Você encontra de muitos jeitos. Leandro, é necessário ler os dois livros para entender um deles? Não, não é necessário. Mas tem um conceito do Homens da Tarde que eu gostaria de trazer aqui hoje como uma maneira de criar melhor ainda essa climatização. Ou seja, acho que todo mundo aqui já entendeu a importância desse filósofo. Muito do que eu não estou dizendo aqui para economizar tempo, eu já disse nos vídeos lançados no YouTube. Imagino que quem está aqui está afim de realmente entrar, eu quero ver qual que é essa aí, como é que eu vou mudar, como é que eu vou crescer, como é que eu vou evoluir. Então, aqui eu quero dar a vocês uma chave, digamos assim, hermenêutica, para tudo que a gente for falar daqui em diante. Tudo. Tá? Nessa imagem aí,
o que a gente está vendo? A gente está vendo a noite e o dia. E nós temos, a partir do veadinho, que tem um significado bem profundo na filosofia, na alquimia, eu não vou entrar no mérito aqui da questão, ele está atravessando a noite e encontrando o dia, se é que dá para dizer assim, mas ele continua olhando para a noite. Hã? Dá para ver aí? Ele se mantém observando a noite, mas ele já está atravessando da noite para o dia. Olha só. O Mário vai dizer o seguinte. O dia se divide em 4 fases. É fácil ver isso. O dia se divide em 4 fases. Tarde, noite, madrugada, manhã. Você pode contar de onde você quiser. É importante começar a contar da tarde. Ele vai dizer o seguinte. Se você comparasse as partes do dia com as posturas filosóficas, você conseguiria ver um ótimo simbolismo de uma coisa com a outra. Mas não é só isso. E aqui é que é o ponto mais importante para a tua vida. Essas 4 posturas filosóficas também são posturas, digamos assim, existenciais. Você pode ser um jovem, um homem, uma mulher da tarde, ou da noite, ou da madrugada, ou da manhã. Isso é muito importante entender porque isso te situa. Então fala para mim, Leandro, quais são essas posturas? Muito bem. Quando você está de tarde, não sei se alguém já teve essa experiência. Eu já tive inúmeras vezes. O sol caiu, tá só aquela luzinha do pôr do sol. O céu tá tipo assim, ó, rosinha, que nem nessa noite aí. Já dá para ver algumas estrelas. Eu, particularmente, sinto uma enorme nostalgia nesses momentos. Enorme nostalgia. Como se algo que tivesse ido embora não vai voltar mais. É um tanto triste. É um tanto pessimista. É um tanto frio. O Mário vai dizer que os homens da tarde, os homens do pôr do sol, são os homens que perderam a fé. Que perderam a graça de viver, de sentir. São homens que fazem o que ele chama de filosofia negativa. Ou seja, é a partir de negações, é a partir de críticas, é a partir de posturas que se colocam contra algo que eles criam um sistema filosófico. E eles influenciam gerações desse jeito. Essa postura facilmente se torna a postura da noite. De você se tornar um homem da noite. O homem da noite, ele está completamente fechado nisso. O homem da tarde tem a tendência. O homem da noite, ele é o pessimista. Ele é o negativo. Ele é o nihilista. Ele é aquele que realmente perdeu a esperança na humanidade. Quer um exemplo? Zygmunt Bauman. Adoradíssimo por muitos hoje. Mas assim, o cara só abre a boca para falar catástrofe. E é adorado por milhões porque o que ele diz de maneira óbvia não é mais tão óbvio assim, as pessoas não sabem pensar. Assim, as relações estão líquidas. Oh, meu Deus. Sério? Jura? Percebeu agora? As relações estão líquidas, as relações se perderam. E assim, você pergunta para o Bauman, tem uma solução para isso? Não sei. Assim, é a catástrofe, é a tragédia. É quase que um endeusamento da tragédia, do trágico. Só que, diferente do da tarde, o da noite, vai dizer o Mário, ele pode ter alguma positividade. Ele pode ter alguma positividade, por quê? Porque quem se move na noite, às vezes, está fazendo um esforço para encontrar luz. Pensa, você está numa floresta antiga, tarde da noite. Você não tem uma lua cheia, você está perdido.
O máximo que você teria é uma tocha. A pergunta é, por que que você se moveria nessa floresta à noite? É muito mais interessante você ficar em casa, tranquilo. Só que, qual que é a questão? A questão é que, às vezes, é necessário se mover na noite. Muitos de vocês, talvez, depois de uma fase vespertina, se encontrem hoje na noite. A noite não quer dizer que vocês estão na lona. Porque a noite pode ser... Né, o próprio simbolismo da noite é usado pelos santos. Né, a noite escura da alma, a noite escura dos sentidos. Assim, a noite é o momento de dificuldade. E veja como isso difere um pouco da tragédia. Assim, eu aceito que as coisas estão muito ruins, mas assim, o que eu estou fazendo na noite? Talvez eu esteja aceitando a noite. Talvez eu esteja que nem esse viadinho, procurando o dia. Procurando a luz. E talvez eu tenha, assim, algum tipo de apego à noite, mesmo que eu chegue ao dia, eu ainda estou olhando para a noite. Assim, se torna meio que o meu jeito de ser. Minha cabeça é muito noturna. Pode ser. Pode ser. Mas não importa. O que mais importa é o que você faz. O que você é vai mudar conforme o que você faz. Nesse sentido. Esses homens, contudo, por serem noturnos, eles carecem de esperança. E essa é a diferença máxima dos homens noturnos para os homens matutinos, para os homens da madrugada. Por quê? Porque a madrugada, apesar de ser aquilo que, digamos assim, aprofunda a noite, vai dizer o Mário, que na madrugada você já tem a chance de colher um pouco dos raios da aurora. Todo mundo sabe o que é aurora, né? Ou seja, o céu já está voltando a te dar luz. Esses são os homens que durante a noite procuraram a luz e já passaram a encontrá-la. É uma postura. O Mário coloca alguns existencialistas nessa postura. Porque eles não têm a clareza do dia, mas eles têm alguma coisa do dia. Eles têm alguma esperança, algum otimismo. Se você for ler, por exemplo, o curso de integração pessoal, lá na introdução, o Mário vai dizer que se é para filosofar, que se filosofe com otimismo. Porque o derrotismo é a pior desgraça que um homem pode ter. Pensa só assim, se você é derrotista, se você é trágico, você acha que tudo vai estar uma merda, que não vai dar nada vai dar certo na vida, no país, no mundo, nada. É o apocalipse. Só sobra vaidade para você querer pensar. Porra, se você está tentando aprender as coisas, o mínimo que você espera é, eu vou dar uma vida melhor para os meus filhos. Eu vou privá-los das coisas que eu não fui privado, pelo menos isso. E se você consegue colocar 2, 3, 4, 5 filhos no mundo que são melhores do que você, o mundo já melhorou um pouco. Então, os homens da tarde são também chamados pelo Mário, alguns deles, como filósofos poetas. Que são aqueles filósofos que não são filósofos propriamente ditos, ou seja, se você for pensar como aquele cara pensa, você vai se enfiar em maus lençóis. Ele vai te levar a conclusões que vão fazer mal para a tua vida. Vai te fazer mal. Contudo, se você for inteligente, e daí tem... por isso que ele faz diferença. Filósofo, poeta. Se você olhar para esses camaradas como sujeitos que conseguem transmitir de alguma forma, de maneira verbal, aquilo que às vezes você sente, não que você pensa, que você sente, eles funcionam. Dá um exemplo, Leandro. Kierkegaard, pai do existencialismo. Se você leva o Kierkegaard como filósofo, você vai se dar mal. Você vai chegar à conclusão que a verdade é inacessível. Por mais que você chegue dentro dela, você nunca chega nela. Ela está sempre longe de você. Isso faz mal. Pensar assim faz mal. Inevitavelmente você vai relativizar. O Kierkegaard achava que não.
mas é o que vai rolar. Contudo, cara, seja sincero, vai ter um dia que você vai sentir assim. Você vai ver pessoas ao seu redor, todo mundo se dando bem na vida, todo mundo se encontrando, postando foto no Instagram que parece de felicidade. Aí você olha pra sua vida e diz, talvez você tenha esposa, talvez você tenha filhos, tá tudo certo na tua vida. Você olha assim, cara, eu não sei o que foi que deu errado. Parece que eu não encontrei o que eu deveria fazer. Nesse dia, ter um livro do Kierkegaard na tua banca de livros, na tua biblioteca, talvez te ajude. Porque ele vai verbalizar o que você está sentindo. Ou seja, a utilidade desses filósofos é literária. Da mesma forma que vale a pena ter um Nabokov completamente maluco da cabeça na biblioteca, é interessante, dependendo da tua maturidade, ter um filósofo poeta. O Mário coloca, inclusive, o Nietzsche, algumas fases do Nietzsche, não todas, algumas fases do Nietzsche dentro dessa colocação. Mas o objetivo mesmo do estudo, da procura, daquilo que o Mário chama de concreção da vida, deve ser de se tornar um homem meridiano. Um homem da manhã cheia. Se você olhar o viadinho, a cabeça dele está exatamente debaixo do sol. Só existe um momento no dia em que o sol está exatamente acima de você. E é exatamente onde o dia tem mais luz, mais calor. O Mário chama isso de clareza meridiana. Por exemplo, um jeito que eu gosto muito de passar isso aqui na ET é um jeito que eu descobri. Olha só, Vini, o Mário, ele entende e aceita essa distinção. Está lá no Filosofia Concreta. Ele mostra lá a importância de distinguir intelecto e razão. Só que por motivos metodológicos, ele geralmente não usa. Ele usa intelecto e razão como sinônimos. Mas ele mostra lá que existe essa distinção. É um dos comentários às teses. Ele mostra lá. Essa é uma maneira que eu gosto muito, né, de distinguir intelecto de razão. Porque a clareza meridiana nada mais é do que, se for para utilizar a razão, que se use da maneira correta. Ou seja, impecável. Use para você fazer argumentos que te levem a boas conclusões. Mas saiba de uma coisa, a razão não vai te dar tudo. Tem uma outra maneira, tem um ótimo caminho que você tem para você raciocinar não, para você inteligir as coisas, para você conhecer as coisas. É um conhecimento direto, onde a vida é clara para você, pelo menos em algumas coisas, é clara. É auto-evidente. Isso é o que o Mário chamava de apodítico. Apodítico é iluminado, é claro, é evidente. Nós devemos procurar... Ok, eu vou estudar o Mário Ferreira dos Santos. Para que serve isso aí? Para eu jogar luz na minha vida. Para eu filosofar de maneira apodítica. Para eu pensar de maneira apodítica. Para eu viver de maneira apodítica. Para eu lançar mão das sombras quando desnecessários. O Mário vai dizer que tem momentos que é necessário ter sombra na vida. É atenção. Do negativo com o positivo. Aí você faz dialética, mas o objetivo, o ideal é ter a clareza. É por isso que o Mário vai dizer que se você filosofa, é para encontrar uma vida melhor. É para ter relacionamentos melhores. É para ter percepções melhores. É para sentir as coisas em ordem. É para se ordenar. Para ser gente. Para ser adulto. Para ser adulto. O interessante é que, olha só, se ele usa o dia como porte, né, simbólico para isso, a gente fica com aquela sensação, ele não comenta isso, mas a gente fica com aquela sensação de que é um ciclo. E sim, é um ciclo. Mas ele vai dizer, olha só, que um homem meridiano, né, por mais que ele possa se tornar vespertino por alguma circunstância da vida, ele não vai deixar de ser meridiano. É impossível. Quem já provou o meio-dia não cai mais na densa escuridão da noite. Essa é uma introdução para a gente sentir, né, aqui diante da filosofia do Mário. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Ou quer comentar alguma coisa?
Fiquem à vontade. A casa é vossa. Falei um de cada vez, senão a gente não entende. É muita gente falando. Teve alguém Emanuel, que escreveu. há uma meditação em Santo Afonso de Ligório, segundo a qual aquele que foi santo nunca deixará de ser. Em relação à radiologia, eu não me meto muito, não. Eu já vi santo dizendo que o santo que cai vai direto para o inferno, então não sei. Talvez tenha alguma coisa a ver com as moradas, né? Por exemplo, se você usar a ideia de morada, sexta e sétima, você chega na perfeição. Eu acho que é impossível cair da perfeição, né? Mas, sei lá, também Lúcifer caiu. Eu não sei. Isso aí, a gente vai para filosofia aqui, né? Teologia fica pros... Cadê o Luiz? Luiz responde aí para vocês. Mas e aí, Vini, quer comentar uma coisa? Marcos? Tambari? Ficou claro? Eu só fiquei um pouco, até mesmo escandalizado em dizer que a filosofia da tarde não é a filosofia do Zenit, do meio-dia. Eu sempre coloquei ela como o estatuto máximo do modo de vida meu. Mas, enfim, é só um comentário mesmo. É a meridiana. Amanhã que se torna meio-dia. A última. Assim, essa ilustração serve muito como... serve para muita coisa. Serve para um guia pessoal. Assim, se fosse para eu comparar a minha vida atual, eu sou da tarde, da noite, da madrugada, da manhã. Serve para um tipo de método para encarar autores. Serve como um próprio, digamos assim, o Olavo fala do exercício necrológico, né? Se você colocar diante da morte. Bom, se minha fase atual é a fase da tarde ou da noite, o que eu faço para encontrar essas outras fases? Aí você pode incluir isso no seu propósito de vida. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui é processual, tá? Você não vai mudar do dia para a noite. Se você é algo. Você não vai mudar. Tem coisa que entrena a gente que demora para sair. Os vícios de um jeito de pensar desordenado. Isso fica. Isso fica na gente. Isso aí, Emanuel. Quer comentar alguma coisa, Emanuel? Pelo microfone, caso queira? Bom, tem uma outra coisa que também... Beleza. Tem outra coisa que também vale a pena comentar, que vem direto do Filosofia da Afirmação e Negação. Só que eu acho que isso está em quase qualquer prólogo que você vê do Mário. Inclusive o Pauletti traduziu um texto, a exortação que o Mário Ferreira dos Santos faz aos jovens. Então a gente coloca aqui, leia um trechinho, vale a pena. Mas assim, a ideia, acho que mais discriminatória, essa é a palavra, discriminatória mesmo, que o Mário nos dá, é uma postura bem radical. Por exemplo, abre aspas, ele vai dizer o seguinte: temos que sair à rua. Escuta isso. Como outrora o fez Sócrates. Para quê? Para denunciar os falsos sábios. O Mário, nesse livro, ele vai dizer uma coisa muito, muito inspiradora para a filosofia brasileira. Tipo assim, olha só, gente. Se nós fôssemos portugueses, nós somos brasileiros. A gente herda muita coisa de Portugal, mas se nós fôssemos portugueses, seria muito difícil fazer algo
que fosse de encontro, por exemplo, à escola de Coimbra. E aí Portugal e Espanha compartilham muito história, né? A escola de Salamanca, por exemplo. Duas escolas muito importantes para o Mário, tá? Muito importantes. Como o grande Pedro da Fonseca. Mas assim, a gente não conseguiria, sei lá, pegaria muito mal, não teria clima, digamos assim, para sair daquilo. Se a gente fosse alemão, seria muito difícil se desvencilhar do idealismo alemão. Veja um grande filósofo, por exemplo, referência para o Olavo, que apesar de ser grandioso, não deixa de ser idealista, que é o Schelling. Se a gente fosse francês, dificilmente a gente conseguiria hoje fazer algo que pelo menos não dialogasse com a escola de Frankfurt. Muito difícil. Boa parte das escolas de Frankfurt eram de autores franceses. Assim, os países, as nações, como um todo, possuem tradições. Muitas vezes tradições filosóficas. Aí você olha para o Brasil diante disso, cada país basicamente tem sua tradição filosófica. Até a Romênia, que é um país assim, ninguém sabe direito o que existe, tem uma tradição robusta, grandiosíssima. Nós não temos. Aí você olha para isso e diz, que o nosso país está relegado à burrice. Não. Não segundo o Mário. O Mário vai dizer que, por mais que esse fator seja um fator que nos predisponha à barbárie, esse fator também pode ser um fator que cause a emergência de algo que hoje o mundo precisa. Que hoje o mundo necessita. Que é uma filosofia sem bandeiras. Uma filosofia ecumênica. Uma filosofia que se atente apenas para o que é tradicional. E não o que tem, por exemplo, representatividade aqui e acolá. O Mário diz que o Brasil, hoje em dia, caso o povo se forme, é o melhor lugar para que uma filosofia sem bandeiras, onde tudo possa ser analisado, tudo possa ser construído, tudo possa ser observado, pode ser feito. Porque assim, a gente precisa ter rabo preso com os europeus? Não. Óbvio, a gente pode usar a escolástica, porque a escolástica chega ao auge de muita coisa. Sim, o Mário usa. Assim, o Mário vai comentar de escolástica citando dialética budista, cara. Tese 8 da filosofia concreta, ele nos comentários lá coloca, mas de acordo com a dialética budista acontece isso, isso e isso. De onde que o Mário tirou a dialética budista? Não sei, dos budistas, né? O Mário, ele lia em sânscrito. Vez ou outra ele comentava coisas sobre os Upanishads, que são os livros sagrados dos indianos. O brasileiro... Não, Marcos, não. O brasileiro, ele não precisa ter bandeira. Ele não precisa ter bandeira. Como a gente não tem uma tradição filosófica bem construída, a nossa tradição pode ser o mundo inteiro. A síntese do mundo inteiro. É daí que vem o sonho. Óbvio, tem outras coisas, mas daí que vem o sonho do Mário. Olha só. Será que tem algum jeito, algum método de encontrar as positividades em todas as filosofias? Assim, independente do que for, do que tá, eu acho que é impossível falar e só falar merda. Assim, alguma coisa útil o cara vai falar, alguma coisa interessante o cara vai falar. O Mário vai citar, por exemplo, os irracionalistas, que acreditavam que a razão não somente não existe, como era impossível. E ele cita os irracionalistas. Ele cita. Assim, nós criamos um método, ele sempre fala na terceira pessoa, geralmente, que busca sintetizar as positividades de todas as filosofias. É diante disso que vocês estão aqui. De um método, de uma postura, de uma enciclopédia, de uma catedral, que se você entrar e se afeiçoar e se acomodar, você vai desenvolver a capacidade de olhar para tudo e qualquer coisa, encontrando apenas a positividade. E ele vai te dar o jeito, o método e o momento, o contexto, os fatores que vão te ajudar a não criar um ecletismo. O que é ecletismo? Você junta um monte de coisa e faz aquilo que a gente chama de sincretismo, né, na religião. Você cria, não é disso. Não é disso que o Mário está falando. O Mário está falando da absorção.
Você pode absorver tudo. Tudo. Desde que tenha verdade. Verdades parciais, verdades relativas, relativas a alguma coisa, não relativas porque não são verdade, relativas a alguma coisa. Você pode estar diante de tudo, se mexer com tudo, se mover em tudo e ainda assim continuar seguro. Leandro, eu acho isso muito perigoso. E é. A gente vai ver aqui em algum encontro, talvez eu faça um vídeo no YouTube para isso, que é o tal do método da suspicácia. Sempre que você estiver diante de um autor, o Mário vai dizer isso. Você pode acabar pegando não só o pensamento dele, mas o jeito dele de enxergar as coisas. E se ele for uma pessoa ruim, você pode se tornar uma pessoa ruim. Tem esse perigo. Qual é a precaução, então? Aquilo que o Mário chama de ponto arquimédico. O que é impossível de ser negado? De ser rejeitado? De ser contrariado? Se você tiver um ponto arquimédico na realidade, arquimédico vem de Arquimedes, se você tiver um ponto arquimédico na realidade, e a partir dele você pensar qualquer outra coisa, você consegue fazer um raciocínio, fazer uma análise, fazer uma síntese positiva. Você consegue manter a sua sanidade e aquilo que o Mário dizia, por exemplo, filosofia da crise. Qual que é o grande temor do homem que passa a pensar? É que ele sente que pensa a partir de um abismo. O que os escolásticos chamavam de insecuritas. Mas é uma ilusão, é uma mentira que contaram para a gente quando dizem que é impossível filosofar a partir de um lugar que é chamado de securitas, seguro. No simbolismo cristão, filosofar a partir da sombra do Espírito Santo. Salmo 91. A sombra das asas do divino. Assim, é possível estar em um lugar seguro e então entender o mundo dali. Se você tem isso, por que te assustaria ler qualquer tipo de coisa? Não, não deveria te assustar. Óbvio que, se você está na noite, não pense em fazer isso. Se você está na tarde, você não deveria nem estar aqui. Se você está na madrugada, você já pode começar a fazer isso. No meio-dia, é isso que você faz. É isso que você faz. Você reconhece a verdade onde ela está. Você sabe onde ela está em plenitude. Isso não está em questão. Em plenitude ela está somente em um lugar. Só foi um lugar que foi fundado, erigido com uma verdade plena. Só tem um lugar. Aqui, isso não está em questão. A verdade pessoal se revelando só esteve em um lugar. Mas a verdade se revelando de maneira pontual, ela esteve em todos os lugares. Onde há gente, há verdade. Onde há alguém pensando, há positividade. Bom, Leandro, se isso é verdade, eu quero um método para chegar lá. Esse método existe. Veja, eu tento aqui, gente boa, falar isso de um jeito que seja leve, mas é inevitável. O Mário é gigantesco, velho. O Mário está querendo propor isso aí para você. Se isso te assusta, se isso faz você ter algum tipo de receio, bom, bem-vindo ao Mário Ferreira dos Santos. Bem-vindo ao Mário Ferreira dos Santos. É esse atrevimento diante das coisas. Eu posso pensar sobre qualquer coisa, em qualquer fonte, sim. Tem jeito para isso. Essa é a questão. Tem um caminho. Isso está claro? Alguém tem alguma pergunta? Opa, falar um pouquinho aqui. Opa. Essa questão da positividade é interessante. Tem gente que critica sem conhecer o Mário. Já vi, inclusive, o Nogueira criticando sem saber nada do Mário. Ele tem o Mário como eclético, né? Aquela ideia, você pega um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso ali. Enfim, eu acho isso um engano legal. Porque tem um verso da Bíblia que eu costumo pensar nele. Quando eu penso no Mário, eu lembro desse verso que fala assim, né? Escute de tudo e retém aquilo que é bom. O Mário, ele parte de um princípio que as pessoas mais são raras, mais de verdade são raras,
e que tudo aquilo que as pessoas acreditam, elas acreditam porque elas veem um fio de verdade naquela coisa. Então, para o Mário, até a mentira ela vai se fundar em um fiozinho de verdade. E aí, quando ele vai estudar cada filosofia, ele vai estudar cada autor, ele busca esse fio de verdade nesse autor. O que é que está sustentando aquela filosofia? Qual é a verdade que está sustentando aquela filosofia? E aí é daí que ele fala positividade, né? Seria esse fio de verdade que está sustentando aquela ideia, está sustentando o que aquela pessoa está acreditando. E é isso que ele busca. Então, eu só queria falar isso aí. Não é um ecletismo, mas seria recolher os pedacinhos de verdade que está em cada ideia. Percebe? Perfeito. Bom, eu quero mostrar uma outra coisa aqui a vocês. Eu não vou explicar muita coisa. Não daria. Mas vai ser interessante mostrar isso aqui. Bom, mas mais alguém quer comentar algo? Oh, muito bom, Bernardo. Acho que é interessante notar dessa postura do Mário que é uma coisa que a gente percebe principalmente quando a gente conversa com pessoas confusas em relação a algumas ideias. Que conforme a conversa vai se desenvolvendo, conforme a pessoa vai falando e vai revelando para você aquele escopo de ideias que ela tem, por mais que no conjunto inteiro da coisa a coisa esteja errada, né, a conclusão esteja errada, tu vê que ela parte de uma premissa não necessariamente verdadeira, mas de uma experiência que tem uma verdade. E foi a partir dali que a pessoa começou a puxar. Então, acho que a postura do Mário ela é muito. Não só correta. Eita, o microfone do Manuel volta a funcionar ali. Opa! Eita! Manel, tá vazando um áudio aí. O que é o negócio, a coisa da sala? Aí voltou. Enfim. Mas só pra completar, tu vê que a pessoa ela puxou aquele fio de algum lugar e é bom a postura do Mario porque não joga tudo fora, né? Às vezes tem coisas que a gente provavelmente vai perder porque a gente não quis olhar pro todo e só focou tipo, ah, beleza, isso aqui tá errado. Então deixa quieto. Não, às vezes, poxa, talvez tenha algo, sei lá, por exemplo, uma coisa que eu estudo, né? Uma das poucas coisas que eu sei, assim, falar é materialismo histórico mesmo. Tá, o Marx chegou naquilo ali, mas por que ele chegou naquilo? Será que realmente é um negócio completamente descartável? Será que não tem alguma experiência real ali? Por mais que o desenvolvimento seja um caos completo, não uma desgraça, mas aquela experiência não partiu do nada, né? Ela partiu de alguma coisa que é isso aí. E se é bom, em certo sentido. Mas seria basicamente isso mesmo. Uma dúvida. O Mário chegou a ter algum contato com as obras do René Guénon e dos perennialistas? Peraí que eu tô Nossa, velho, nossa, peraí. Mutei. Só foi falar do René Guénon, viu? Bom, no Tratado da Simbólica, eu não sei se foi o Mário ou se foi um comentador das notas de rodapé. Mas eu lembro que ele falou, quando ele estava expondo os números, que ele falou do René Guénon, onde o erro dele foi ter colocado o Ser Supremo como o zero, e então o verbo como um. O zero no ser é praticamente o nada absoluto. O um que é o não número. Ele queria representar o não número como zero, mas errou ali. Então, sim, eu acho que ele teve sim um contato com o René Guénon. Beleza, eu vou ficar aqui na minha conta pessoal por enquanto, porque senão ficaria dando microfonia, porque como são duas abas, só dá para apresentar por essa.
já que minha conta não está logada no outro e-mail. Ô, Leandro, dá pra mutar uma aba só. Mas eu tentei encontrar o jeito que muta, eu, imbecil, não encontrei. Entendeu? É só clicar com o botão direito em cima da aba, não foi não? Agora eu já fechei, não vou voltar de novo. Já fui humilhado já. Mas como tem um co-organizador, depois eu entro lá na outra conta. Vocês estão vendo a tela aí? Bom, olha só. Sim. Isso é algo que está sendo montado ainda, tá? Ainda não está pronto, obviamente. Eu vou fazer isso com todas as teses. E já te deixo falar, Gabriel. Olha só. Isso aqui vai ser uma coisa mais para frente, uma coisa madura que a gente vai fazer, uma coisa remontada de maneira mais madura. O que pediu para falar? Pode falar, Gabriel. Alguma pergunta? Eu vou puxar outro assunto. Alô? Opa. Estamos Alô? ouvindo. Tá audível? Na medida do possível. Perfeito. Cara, eu tô conhecendo agora o Mário, né? Como todo mundo, cheguei através do Olavo. Mas é realmente muito refrescante ouvir tudo isso pelo seguinte, porque era uma vontade que eu expressava pra mim, assim, com os meus amigos que eu compartilho isso tudo e tal. Uma ideia de que uma intenção, uma pretensão que eu tinha, assim, uma fantasia de estudo de obra, se assim for possível, é que eu gostaria de fazer um sistema que pudesse, assim, num sistema, um tipo de obra que fosse universal, que é uma ideia assim, de qualquer parte do mundo, por qualquer experiência e tipo de vida, a pessoa pudesse achar uma linha que fizesse ela chegar ao centro da verdade, da realidade, né? E pelo jeito é exatamente o que o Mário fez, né? Ou tentou fazer em vida. É muito bom ouvir isso. Tem um cofre do Olavo, eu não vou lembrar aqui qual é, mas eu salvei para mim, que eu coloquei para mim que é a esperança brasileira, que também é o que o Mário coloca, foi quando ele citou o Mário em tudo isso, que era exatamente essa ideia de que assim, a gente está desde o início tão distante do fio da meada intelectual ocidental, a gente está tão assim, meio flutuando no espaço, que por um lado, como eu disse, é uma coisa que facilita a barbárie, pode ser ruim, mas eu acho que também tem um lado positivo, que é as pessoas que acordam estão livres das amarras das tradições locais. Então, eu falo assim que é só aqui no Brasil que surgiu alguém como o Mário, que via tudo com uma certa igualdade. Ele estudou um negócio pitagórico e o leibniziano, e os modernistas, os escolásticos, budistas e o caralho é quatro. E sintetizar, ter a maturidade de sintetizar todas essas coisas, né? E é uma coisa que, como colocado, eu não sabia que o Mário tinha falado isso, mas eu vejo que agora o Mário tivesse falado isso, agora eu vejo que o Olavo foi talvez inspirado pessoalmente, mas é de fato a nossa nosso potencial, né? Só expressar que isso me deixa esperançoso. Pô, maravilha. Muito bom. Nessa conta aqui, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Beleza. Olha só. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais lá para frente. Tá? Até porque, quando a gente começar a estudar a filosofia da afirmação e negação, de certa forma a gente vai estar retomando isso aí. Veja, na enciclopédia que o Mário fez, de vários livros, o nome é autoexplicativo. Filosofia, ciências sociais. Tudo junto. É tipo assim, deixa eu resumir o conhecimento na enciclopédia. Aí surgiu isso aí. Biograficamente é interessante vocês verem lá naquele vídeo de biografia, a pequena biografia do Mário, como é que isso surgiu. O Olavo vai dizer que foram os 2 saltos qualitativos do Mário. Eu explico lá, tá? Mas assim, por mais que a gente esteja querendo apenas se introduzir, tá bom? Apenas esteja querendo começar a brincar, não, quem não sabe brincar vai começar a brincar. É importante que a gente tenha, de início, pelo menos um encontrão, né? Uma batida, um solavanco com isso. Com o coração da obra do Mário Ferreira. Que coração? A filosofia concreta. De início, 3 tomos,
nas edições das Realizações, um tomo só. O que aconteceu? Diz o Olavo, nenhuma outra biografia conta isso, mas diz o Olavo, que o Mário estava fazendo o que sempre fez. O que foi que o Mário sempre fez, Leandro? Olha só. Ele foi editor de jornal, ele já se envolveu com a Revolução do Getúlio Vargas, estava ao favor, depois ficou contra, foi preso, virou advogado, não deu certo como advogado, aí virou editor comentando economia e política, passou quase 10 anos fazendo isso. O pai morreu, esse pai é muito significativo pro Mário. O peso da morte dele foi tanto porque mesmo o Mário assumindo o cinema do pai, o pai do Mário, gente boa, foi o primeiro do mundo a fazer um longa-metragem. O primeiro do mundo. O primeiro longa-metragem da história é brasileiro, é brazuca, é nosso. Pai do Mário. E o Mário, inclusive, aparece no longa-metragem. Um outro dia eu trago aqui o trechinho. Olha só. Quando o pai dele morre, ele assume o cinema do pai. Mas ele falha o cinema do pai. Ele não consegue lidar com aquilo. Foi uma perda muito grande. Então, assim, quando o Mário está com aquela fase de vida que ele não sabe exatamente o que fazer, ele viaja com a Yolanda, a esposa dele, para a Europa. E ele volta atordoado para o Brasil. Por quê? Porque lá nas Europas, o pessoal sabe pensar. O pessoal cita filósofo em conversa de bar. E pensa só, estou falando década de 60, 50, 60, tá? Não, 40. Foi 45 mais ou menos essa viagem. Década de 40, 50, 60, gente, tinha filosofia aqui? Tinha. De fora, dos gringos. Custava uma fortuna. Só a academia, que era para gente rica, e os institutos católicos, colégios católicos, que ensinavam sobre filosofia. E só a Igreja Católica estava interessada em ensinar o brasileiro a filosofar. O Mário acha isso um absurdo. Ele é o primeiro filósofo da história a vender livro de filosofia, assim, formação, introdução à filosofia, de porta em porta. E os filhos da puta de pedagogia, não, Paulo Freire é meu cu. Cara, o que o Mário fez em relação à educação do povo brasileiro, ninguém fez. Ninguém fez. Imagina você fazer um monte de livro assim com merrequinha, que o Mário estava ferrado nessa. Ele faliu o cinema, ele faliu aquilo que ele tinha para gerar dinheiro, já não estava trabalhando tanto assim com artigos. Cara, ele se junta com a esposa dele e diz assim: olha, eu vou montar uma editora, e se ninguém quer, porque ele tentou escrever livros de filosofia e vender, as editoras bateram a porta na cara dele, a gente vai vender não. Isso aqui não dá dinheiro. Tá louco? Vender filosofia para brasileiro. Ele cria a própria editora e vende de porta em porta, cara. Aí o pessoal tem um editor, um dos editores que bateram a porta na cara dele. Por que você está fazendo isso? O que você ganha com isso? Eu não faço por mim. Faço pelo meu povo. Em algum momento, o Mário vai ter um salto. E aí eu volto ao que eu estava falando. Porque os primeiros livros, que são transcrições de cursos que ele dava, o Mário, digamos assim, ele é um comentador de filosofia. Conheci Escolástica porque ele foi educado num colégio jesuíta. O pessoal era muito brabo. Ensinou Escolástica a ele. Tanto a inicial quanto a medieva. A Escolástica do meio, que é a mais conhecida, quanto a tardia. E ele estudou sozinho filosofia moderna. Lia uma cacetada de línguas também. Não sei como é que aprendeu. O pai dele contou para ele que desde pequeno ele fazia perguntas filosóficas. De onde isso veio, papai? Para que isso serve? O pai dele, ateu, não tancou. Eu coloquei esse menino no colégio católico. Assim. Só os padres sabem responder isso aí. Apesar do pai ser ateu, ele teve esse bom senso. Mas, enfim, ninguém sabe direito como aconteceu. O Olavo conta que ele estava no meio de uma aula e algo completamente inexplicável rolou. Imagina, você tem um monte de conhecimento. O Mário, dessa época, ele era um homem muito inteligente. Só que ele era somente isso, um erudito. É tipo assim, imagina o Marquinhos. O Marquinhos começa a falar pra gente sobre 100 literatos que ele conhece. Assim, os 100 maiores escritores do mundo.
Isso não significa que o Mário é um grande escritor, que o Marcos é um grande escritor. Só que ele é um comentador de grandes escritores da literatura. Assim, quando você tem, por exemplo, o Otto Maria Carpo, o que ele é? Ele é um comentador de literatura, genial, eruditíssimo, mas ele não é um grande escritor. Ele escreve bem comentando literatura, mas ele não é um grande escritor. Assim, alguma coisa rola com o Mário. São aquelas tais de histórias que ficam como lendas dos grandes, né? Newton teve a suposta maçã que caiu na cabeça dele. O Descartes teve a briga com o gênio mau, entre outras coisas. O Einstein sonhou com a porra da relatividade, essas paradas assim. O Mário, ele estava numa aula comentando filosofia, como ele era erudito, e aí, segundo o que contou o Olavo, teve uma hora que no meio da aula o Mário parou, começou a olhar para o nada. Só estranhou, né? Será que ele está passando mal? Que o Mário teve problema cardíaco a vida inteira, inclusive morreu de uma parada cardíaca. Será que ele está passando mal? E não. Ele não estava passando mal. Naquele momento, o Mário conta de maneira um pouquinho diferente isso. Assim, na versão do Olavo, essas frases que vocês estão vendo aí se chamam teses, tá? Vieram quase todas, porque ele acrescentou algumas depois, de uma vez na mente dele. Pá, Leandro, como assim? Que teses são essas? Essas teses simplesmente fundamentam uma das poucas filosofias, uma das poucas abordagens filosóficas que buscam, que tem como objetivo o filosofar evidente, apodítico, ou seja, o que só pode ser assim e não de outro jeito. O Mário estava no meio de uma aula, veio uma cacetada, umas 300 teses na cabeça dele, pá, de uma vez. Ele ficou, assim, sem saber o que fazer. Tanto é que ele olha para a plateia e diz, gente, eu vou ter que parar a aula por aqui, porque eu acabei de pensar numa coisa. Ele chega em casa e, basicamente, quando ele passa a escrever, ele monta esse livro, Filosofia Concreta. Daí a versão do Mário é a seguinte. Ele, de fato, estava numa aula, ele teve a inspiração, aí ele chegou em casa, e quando ele chegou em casa, ele colocou cantos gregorianos para tocar. E ele disse que ele não estava pensando. As teses vinham a ele naturalmente. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, como um olhar para algo. E ele simplesmente escrevia, datilografava. Aí foi 1, 2, 3, sem sequer, olha só, raciocinar se a 1 faz sentido com a 2, se a 2 faz sentido com a 3. Ele não estava preocupado com isso. Pá. Vieram mais ou menos 300 teses. Depois que ele vai reeditando os livros, é que ele coloca mais teses. Vocês vão entender o poder disso. Esse é o coração da obra do Mário. É o primeiro salto que o Mário tem. O segundo salto é o salto da coleção de sabedoria, onde ali sim ele já vai juntar escolástica e pitagorismo. Aí o pessoal, como disse aqui, tanto o Bernardo quanto o Tiago, assim, mas o Mário não é eclético por conta disso? Se você for chamar o Mário de eclético, ele tem um método muito claro. Você teria que chamar Santo Tomás de eclético. Porque, sinceramente, não levando em consideração o tanto de gente pagã que o Santo Tomás cita na Suma. Não é disso que eu estou falando. Quando o Santo Tomás ele passa a citar Aristóteles, a postura, assim, já havia gente que conhecia Aristóteles, Boécio, por exemplo, São Boécio, conhecia. Mas o que Santo Alberto e Santo Tomás fizeram é diferente, porque eles pegaram os livros originais de Aristóteles, traduziram do grego e do árabe. Assim, eles reestudaram Aristóteles do início, tudo que tinha lá naquela época. Não era somente uma tradição aristotélica que veio passando por alguns sábios. E assim, se você pega a filosofia cristã antes de Santo Tomás e Santo Alberto e depois, cara, eles colocaram dentro da filosofia cristã um monte de termo que não é cristão. Assim, é um monte de palavra estranha. De onde vem? De Aristóteles. A aparência que dá é que eles fizeram sincretismo. Inclusive, essa é a acusação que foi feita a Santo Tomás. Quando Santo Tomás morre, aí, quem gosta de Santo Tomás, tá? Saiba, quase a gente não tem Santo Tomás. Quase Santo Tomás foi completamente enterrado e esquecido. E quando ele morreu, a primeira coisa que foi feita foi se levantar, nego, vaidoso, com ciúme,
para impugnar como heresia o que ele tinha feito. E esse negócio de juntar com Aristóteles que nada, isso aí é sincretismo, heresia, não sei o quê. Santo Tomás deixou discípulos? Deixou. Só que o que acontece? Os discípulos se juntaram e assim, a gente tem que fazer alguma coisa em relação ao nosso mestre. Porque estão acabando com a obra dele. Se deixar como tá, a igreja vai proibir. Beleza, quem é que vai representar? Tu consegue, fulano? Eu não consigo, não. Tu consegue, fulano? Não. Não tinha ninguém para representar Santo Tomás. Ninguém. Ele ia cair no esquecimento. Quem é que assume o papel de representá-lo? A história se inverte na história de Santo Tomás. Se inverte completamente. Geralmente é o discípulo que representa o mestre. Como Santo Tomás morreu antes de Santo Alberto, tá lá o homem velhinho de 80 anos, no meio da Idade Média, não tem remédio de diabetes, não tem remédio de hipertensão, não tem Dorflex, expectativa de vida lá era 30, 40 anos. Santo Alberto, com 80 anos, começa a viajar a Europa inteira para defender o discípulo. Esse foi o luto de Santo Alberto. O luto de Santo Alberto foi lutar pela obra e pela vida, pela ideia, pelo legado do seu maior discípulo, Santo Tomás. É o tipo de história que a gente olha assim, vocês vão entender o que eu estou contando, mas só para provocar um pouquinho, qual é a tua desculpa, cara? Você não é um velhinho de 80 anos na Idade Média. Qual é a tua desculpa para não se mover? Para não buscar a verdade, para não defender a verdade? Qual é a tua desculpa? E é disso que acusam ele, Santo Tomás. Que ele era um sincrético. Porque um monte de termo estranho aparece. Aí o camarada que é acostumado com a filosofia limpinha, católicazinha, bonitinha, tradicionalzinha, tomista, chega diante de Santo Tomás, aí encontra termos como matese, megiste, fator predisponente, fator emergente. Isso aqui é macumba. É impossível fazer isso. A questão é que o que Santo Tomás fez com Aristóteles, o Mário fez com Pitágoras. A coisa mais natural do mundo é que novos termos apareçam. A grande questão, que vai ser, assim, digamos, a nossa responsabilidade, se a gente quiser levar adiante a obra do Mário, é responder os críticos se o método do Mário é válido ou não. Mas não é porque tem termos novos ou estranhos. Porque o que o Mário fez foi a mesma coisa que Santo Tomás fez. Trazer Aristóteles para a filosofia da tradição cristã foi a mesma coisa que o Mário fez com Pitágoras. É só por isso que há termos novos. Beleza. Entendido isso, a gente volta para esse ponto aqui. Essas teses são o coração da obra do Mário. Na coleção ele traz Pitágoras e junta Pitágoras com a escolástica. O que está sendo feito aqui? A gente vai comentar com mais calma depois, mas preste atenção nessa primeira tese aí. Alguma coisa há. E o nada absoluto não há. O Mário vai dizer que é a partir daí que você começa a filosofar. De maneira apodítica. De maneira clara e evidente. De maneira a não ter dúvidas. Por quê? Você consegue refutar. Você consegue demonstrar como errado. Você consegue questionar a primeira tese? De alguma forma? Tem como você negar isso aí? Porque quando você olha, por exemplo, para a escolástica é a escola, os mais famosos, dos realistas moderados. Ou seja, nós acreditamos que a verdade existe, não é relativa, só que, por que é moderado? Porque, de certa forma, ela é, digamos assim, nós estamos parcialmente limitados pelo que nós pensamos da verdade. Ou seja, há certos caminhos, o problema não é da verdade, o problema é nosso. Há certos caminhos que a gente acerta, certos caminhos que a gente erra, e é por isso que existem algumas coisas que são relativas na realidade. Existe verdade, existe relatividade. Embora a relatividade em si é uma verdade. Não naquilo que ela é relativa, mas naquilo que ela é fato. Né? Ou seja, existe uma relatividade? Existe, é um fato, uma verdade. E qual o grande problema? É que toda a filosofia moderna,
Kant, Descartes, Hume, os irracionalistas, os psicologistas, eles apareceram para criar modos de impugnar as máximas da escolástica. De maneira que hoje, para a gente, é muito difícil continuar argumentando assim, a favor do realismo moderado. É muito difícil. O Mário está fazendo o que aí? O Mário está continuando a tradição realista moderada, só que depois da modernidade. É por isso que, assim, óbvio, você chega dentro de Santo Tomás e diz assim, ô Santo Tomás, e se a gente viver num mundo de ilusão? Tipo, a gente é um sonho. Nós somos um videogame. Nós somos players de um videogame transcendental de outra dimensão. O que garante que realmente existe algo fora da minha cabeça? E se todos vocês forem um sonho e somente eu existo? Assim, não pensa agora como um filósofo, tá falando com você. Se alguém chega até você com uma idiotice como essa, seria fácil para você defender o ponto contrário? Talvez sim, talvez não. Assim, teria gente aqui que teria mais dificuldade, teria gente que teria menos dificuldade. E o problema não é nem esse, muitas vezes. O problema é que, assim, talvez alguns de nós consigam até argumentar contra esse tipo de coisa para nós mesmos. Mas a gente não consegue convencer outras pessoas disso. Imagina que você está conversando com um abortista. O abortista vai chegar assim e dizer para você, eu não sei se o bebê é uma vida de verdade. Vida eu acho que é, mas eu não sei se é um ser humano. O que é ser um ser humano? Não sei o que é ser um ser humano. Isso é um conceito muito complexo. Temos que problematizar os conceitos. Aí você está diante disso, vai dizer o quê? Você pode xingar a pessoa, só que a pessoa vai xingar você de volta e fica por isso mesmo. Ou você pode ser convencido por ela. Agora, preste atenção. Diante de qualquer possibilidade, existencialismo, niilismo, relativismo, pensa em qualquer filosofia. Qual é a conclusão? Qual é a verdade? Qual é o fato que ninguém conseguiria negar? Que alguma coisa há. Tipo assim, é tudo um sonho. Tá, mas se é um sonho, o sonho é alguma coisa. Se alguém sonha, tem esse alguém. Então, um sonho é alguma coisa, tem um alguém que sonha. O alguém que sonha alguma coisa. Tudo é relativo. A verdade pode ser A ou pode ser B. Bom, pode ser A ou pode ser B, mas alguma coisa vai ser. Qualquer filosofia. Ninguém consegue negar que alguma coisa há. E qual que é a grande arma da filosofia concreta? É que o Mário tira todas as outras teses dessa primeira. Alguma coisa há e o nada absoluto não há. Metodicamente, tá? Olha só, é uma porrada de teses, tá? Alguma coisa há, nada absoluto não há, tese 1, tese 11 aqui, Alguma coisa existe, nada absoluto nada pode produzir, alguma coisa sempre houve, sempre foi, sempre existiu. Entre as teses no livro, ele vai comentando e vai fazendo passagem de uma para outra. O caso, isso aqui eu vou mostrar só para vocês, tá? Fica só entre a gente por enquanto. O caso é que, assim, nós temos um problema metodológico em relação às teses. É que elas não são, digamos assim, seguidas como lista. E aí, nesse tal grupo de estudo que eu já falei aqui no início da ligação, muita conversa, muitas propostas interpretativas. Isso é uma coisa nossa, tá? Uma contribuição que a gente pode... Tá, não é nossa como se... Nossa, nós criamos algo. Não. Dentro do Mário Ferreira, nós não somos bichinhos, pequenininhos. Mas, para facilitar a compreensão da filosofia concreta, a gente criou um modelo de interpretação. Ou seja, o conteúdo continua igual. Isso aqui é só para facilitar a compreensão das coisas. Como as teses, enquanto conteúdo, elas não são exatamente uma lista, está listado no livro. Mas se você for ver, às vezes a tese 1 é melhor continuada pela 7. Da 7 você pode ir para 8. Que a 9 já retoma outra coisa. Tipo assim, conversando com o Japades, com o Vini, com o Lucas, pessoas de outros projetos, a partir de algumas ideias que apareceram, me ocorreu essa aqui.
E se a gente visse as teses do Mário como um sistema neuronal, onde cada tese é um neurônio, e ao invés de... Se você fala de uma tese segue outra frase, é uma lista. Mas se você fala de neurônios, os neurônios se ligam com vários neurônios ao mesmo tempo por conta das sinapses. E daí veio a ideia de resumir as teses do Mário Ferreira como um sistema neuronal. Está incompleto ainda, eu vou montar todas as teses, mas essa proposta aqui é uma proposta nossa, tá? Veio dos nossos grupos de estudo, e eu creio que isso aqui vai facilitar para quem, quando se sentir maduro, já capaz de tentar lidar com o livro da filosofia concreta, por exemplo, já vai ter uma chave de leitura interessante aí. A gente vai trabalhar isso em próximos encontros. Eu só mostro aqui a critério a guisa de aperitivo mesmo. E basicamente, povo bom, basicamente, essa é a exposição de hoje. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Ficou tudo claro? Leandro, Opa. o Mário dá pra ler ele no seco em sentido de que, por exemplo, né, eu ainda tô pra ler escolástica, filosofia clássica, tudo, é um negócio que eu tô começando agora. Seria bom eu esperar pra pular no Mário? Só se você quiser. Ó, cara, é aquilo que eu digo, tá? A filosofia concreta, velho. Tua vida não é a minha vida. Olha só. Se você chegar ao Mário sem ter alguma familiaridade com Santo Tomás, com Escuto, com Aristóteles, você vai ter problema? Vai. Vai ter coisa que você vai empancar? Vai. Mas isso não quer dizer que você não vai conseguir entender alguma coisa. Você vai conseguir entender algumas coisas. O Olavo coloca o Mário como a coroa da filosofia, e eu concordo com isso. Mas eu especifico isso para o Mário da sabedoria. Porque o Mário, até lá, ele é um comentarista filosófico. Tipo assim, tu vai conseguir aprender muita coisa Santo Tomás de Escoto pelo Mário. Você não tem que ir pro Santo Tomás, passar por todo o tomismo e depois chegar ao Mário. O Mário vai te ajudar a entender Santo Tomás. Tá entendendo? Só que assim, eu tô falando de um camarada que ele não é um pedagogo, tá? O Mário, às vezes, se esquece que está falando com um aluno simples e eleva o nível da conversa de um jeito assim que você nem nota. Cara, por que você está falando sobre isso aqui, cara? Agora, já tava ruim de entender, por que tu fez isso? O que a gente precisa, e é um dos objetivos desse grupo aqui, essa pergunta foi muito boa, Paulo, é desenvolver um método pedagógico. Ou seja, como chegar ao Mário, quais livros são mais acessíveis, menos acessíveis, que capítulos, que trechos, onde o Mário serve mais como um professor e onde o Mário serve mais como um conteúdo a ser estudado. Isso aí, enquanto método, algumas coisas têm que ser sistematizadas dentro da filosofia dele, não tem ninguém fazendo. Uma das propostas que nasce do antigo grupo de estudos da filosofia concreta é fazer isso, tentar montar isso, iniciar algo assim, nesse sentido. Se a gente vai conseguir ou não, o tempo dirá. Então, assim, você tem duas escolhas. Você pode tentar, talvez você se desespere e frustre e não continue. Você pode fazer isso com a gente, ou seja, esperar o que a gente vai fazer, o que a gente vai montar, inícios possíveis, etc. Você pode fazer isso. Ou você pode esperar mesmo. Vai lá, lê Tomismo, lê Aristóteles, lê Platão e depois você tanca o Mário. A grande questão, Paulo, é que assim, já leio, Sara, que você comentou, é que o Mário, digamos que você termine toda a filosofia, eu acho difícil, não vai rolar. Mas vai ser inevitável que quando você chegar no Mário, tipo assim, agora eu posso chegar no Mário, ele vai ter autor que tu não conhece. Se for para ler todo mundo para depois chegar ao Mário, você não vai nunca ler o Mário. E a gente precisa de gente que lide com o Mário agora e que vá se corrigindo no caminho para que o ostracismo onde ele está suma. É questão de urgência a gente trazer esse cara de volta à tona, tá entendendo?
O que eu tava pensando mesmo, conforme você foi falando, veio a seguinte ideia na minha cabeça, né? E, assim, minha situação concreta é de que eu quero realmente estudar o Mario, eu tenho um interesse aí. Eu não posso jogar isso fora por um meio de um receio, assim. Seria burrice. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler os clássicos e ir estudando Mario. Ah, não entendi isso aqui? Beleza, um dia eu entendo. Mas eu vou lendo. Eu não vou tirar um nada absoluto do Mario, né? Se eu Não, ler não vai agora. não. É Não vai aquele, mesmo. é aquele O que velho. você vai fazer é o seguinte, ó. Pode falar, Marcos. Primeiro. Não, eu ia falar que aquele velho é o potenciato do Aristóteles, né? Por mais que você não entenda tudo de uma vez, você vai plantar várias potências no caminho, né? E essas potências vão se transformar em ato no momento que às vezes você é um comentador, que você entende alguma coisa. Uhum. O Rehan Guiton, ele E fala no Vida Intelectual que é bom a gente deixar pontas soltas, porque alguma coisa na realidade vai aparecer para conectar, entendeu? Sim. exatamente. O que não dá Aí pra... o que eu ia falar, ô Paulo, você curte negócio de dialética E material. é meu chuchu. Então, porra, o que que você vai fazer? Exatamente, é o seu chuchu. Inevitavelmente você vai ver o Mario para você se esclarecer um pouco mais a respeito disso, mesmo que haja uma intenção inferior dizendo que não. O que você vai fazer é o seguinte: você pega os livros do Mario, mesmo que você não leia eles, leia o sumário. Aí você vai ver que tem alguma coisa. Ah, legal. Isso aqui me soou interessante. Aí você vai e anota, vai colecionando isso. Isso aqui pode me ajudar nos meus estudos próprios. E no final, cara, você vai meio que estudando Mario fazendo o que você gosta, entende? Então você estuda o Mario já na operação do que você está fazendo. Você não estuda o Mario pelo Mario, Sim, praticamente. sim, é de forma orgânica, construindo com tudo que eu tô construindo. O que não dá para fazer é fazer de qualquer jeito. Porque é um autor difícil. E assim, seria sacanagem como talvez alguns tentem fazer isso em algum momento. Que é forçar o Mario a dizer uma coisa que ele não está dizendo. Porque vai ter coisa do Mario que você tem que reconhecer. Pô, isso aqui realmente é difícil, eu não entendi. Não vou tentar forçar um significado disso aqui. Eu ainda não entendi. Mas, assim, sinceramente, eu gosto dessa proposta. O Mario é o coroamento da filosofia? De certa forma é. Mas ele também é um acompanhante para você. Enquanto você se dedica à filosofia. Tipo assim, dá para dividir o Mario de 3 jeitos. O Mario comentarista. Que Mario comentarista é esse? Por exemplo, se você pegar o livro de Gnoseologia, boa parte do livro ele não está ensinando nada dele. Nada. Ele está comentando sobre escolas. Assim, o que tu veria no livro de psicologia sobre, sei lá, o empirismo, tá, você sabe, você faz psicologia, né? Ele vai mostrar isso lá. Assim, nem argumenta contra, nem a favor. Tem uma porrada de páginas assim. Agora, esse Mário comentarista é um Mário. Outro Mário é o Mário da filosofia da crise, da filosofia concreta, da coleção de sabedoria. Que assim, é o Mário que pega tudo que tem, junta e faz algo novo. Esse Mário, aí sim, cara, tipo, o Mário vai chegar e vai dizer: existe a má tese em Escoto e Santo Tomás. Acho que você já ouviu alguma coisa de Santo Tomás de Escoto? Bom, pouca coisa. Será que é o momento de ouvir isso aí, então? De ver essa aula, de ler isso aí? Talvez sim, talvez não. Sabe, seja maduro nesse sentido. Só que tem um terceiro Mário. Que esse Mário aqui é o Mário para quem já está estudando há algum tempo. Talvez seja o teu caso. E assim, é o Mário, pô, não sei nem dar um nome para isso. É o Mário. Tá, vou usar esse nome. Eu acho que é o ponto forte pedagógico dele. Que é o Mário pedagógico. Assim, o Mário tem uma capacidade incrível, genial, de te dar ferramentas intelectuais. Cara, assim, tem muito filósofo, como por exemplo o que o Bernardo está trabalhando nas traduções, como Whitehead, que criam neologismos assim muito fácil. O Mário também cria muito neologismo. Só que, cara, os neologismos do Mário é muito interessante porque assim, ele cria neologismo com etimologia. Por exemplo, dá um exemplo. A gente não tem a palavra existência. Existência vem da junção do prefixo ex com a palavra existência. E aí ele... Peraí. Se existência é a prefixação do ex na assistência, então existência pode ser um conceito.
tem coisa que existe. Se tem coisa que existe, tem coisa que existe, tem coisa que insiste, tem coisa que prosiste. Tá entendendo? Tem coisa que preexiste. Consiste. É aquele mesmo mecanismo que ele usou pra verificação, né? Que tu falou aquele dia. Verificação, exato. Assim, um ato interno. Ele pega uma palavra, no caso essa palavra existia. Ele pega uma palavra, verificação, e com o background da etimologia dele ser um monstro do latim, ele consegue conceituar coisa nova. Tipo, uma palavra que o Mário criou, que o Vinícius adora. Patência. Não existe essa palavra no português. Existe o que é patente, mas assim, patência enquanto substantivo não existe. Mas o que seria patência? O contrário de latência. Assim, o Mário vai dizer, por exemplo, que Se latência é o que está oculto, quase iminente, patência é o que está à mostra, já emergido, de certa forma, e pode ser atualizado em você. olha que coisa genial. A filosofia medieval tem um problema gigantesco, que são com os conceitos basais. Tipo assim, a gente consegue definir um cachorro por quê? Porque tu pega o cachorro, tu vê, o cachorro parece com alguma coisa? Parece com um lobo, parece com uma raposa, parece com um monte de coisa. Só que tem coisa do cachorro que é único ao cachorro. Diferença, semelhança. O que é isso? Gênero e espécie. Aristóteles ensinou pra gente que quando você vai definir qualquer coisa que existe, você procura o gênero e você procura a espécie. Se você encontrar o gênero e a espécie de alguma coisa, você definiu ela. Muito bem, maravilha. Agora, como é que você faz isso com os conceitos basais? Tipo existência, tipo essência, tipo ser. Qual que é o gênero do ser? Não tem, cara. Qual que é o gênero da substância? Não tem, velho. Assim, você olha para essas palavras, para esses conceitos, os conceitos basais, ou seja, os conceitos que estão na base da realidade, você vai notar que a gente só consegue definir, na verdade, por que eles existem. Assim, se eles não existissem, não daria para definir. Tipo, se tivesse conceito, se todos os conceitos fossem definíveis, a gente colocaria a definição como a criadora da realidade. Se eu defino, logo existe. Tá Eu só entendendo? consigo dar gênero e espécie porque eu reconheço a essência. Exatamente. Tipo, se não tem coisa antes da definição, a definição preexiste a tudo. Aí você tem um problema. Os escolásticos diziam que os conceitos basais só recebem, só não repugnam definições nominais. Definição nominal, eles aceitam. Tipo, o que é uma definição nominal? É quando você explica um conceito basal pelo outro. Por exemplo, quando você vai no dicionário e procura o significado de uma palavra, ele não dá o significado, mas dá um sinônimo. Tá entendendo? É assim que você define uma definição nominal. O Mário chega diante disso com aquela sacada de um puta gênio e diz assim: uma definição nominal é a desvirtualização de patências. Se você sabe o que é patência, isso já ilumina pra caralho a tua mente. Assim, o Mário, digamos assim, pedagógico, é esse Mário. Ele pensou a filosofia toda, ficou lá parado, pensando, olhando para nada, e conseguiu sacar essas genialidades que são assim, incríveis, geniais, maravilhosas. Fator predisponente, fator emergente, matese, megiste, patência, e aí vai muito longe. Esse Mário é muito útil se você quiser estudar escolástica. Porque os problemas dos escolásticos o Mário está resolvendo. É Mário... o que o Vini falou, né? Só uma coisa, Paulo. O Mário tem uma treta numa aula que alguém talvez algum escolástico lá se levantou e estava falando sobre Santo Tomás e Escoto. E o Mário diz assim, claramente, gente, vocês só discutem isso aí porque vocês são discípulos. Se fosse Santo Tomás e o próprio Escoto, Beato Escoto, discutindo, eles chegariam num acordo numa conversa de 30 minutos. E eu vou mostrar a vocês que eles dois não discordam. Aí vai lá e mostra. Tá entendendo? Esse é o Mário. E é por isso que vale a pena usá-lo até mesmo para estudar outras coisas. Ah, só uma outra coisa, Paulo. O Mário também é tradutor. Por exemplo, Isagoge e Porfírio. Tem um livro do Aristóteles que ele traduziu também. Esqueci o nome. Categorias. Ele traduziu também. E por aí vai. Entende? Então, tipo assim, o Mário é muito útil como ferramenta de estudo também. Mais alguma dúvida?
Só pra comentar mesmo o que você falou, ô, Leandro, obrigado pra caralho por tu apresentar o Mario pra gente, principalmente pra mim dessa forma, porque assim, eu tava numa disputa comigo mesmo esses dias, porque assim, vai passando o tempo conforme eu vou estudando essas coisas de materialismo, eu falo, pô, cara, eu quero viver entendendo isso aqui. Eu quero ter isso aí na minha mão e poder passar para as pessoas da forma que eu enxergo. Porque parece que tem alguma coisa nesse trem de materialismo que eu quero tirar alguma coisa dali e mostrar para as pessoas. E aí eu falei, tá, mas se eu quero fazer isso, eu tenho que ter uma mínima educação intelectual para lidar com as ideias. Aí você fala, ah, beleza, vamos lá estudar. Aí, pum, aparece 2000 anos de filosofia na minha cara. Eu, puta merda, o que que eu faço? Aí tu fala e apresenta o Mario, que é a coroa da coisa. Fala, porra, pela coroa eu reconheço o rei, né? Digamos assim. Então, o Mario vai servir de mapa mesmo, pra mim, nesse sentido. O Mario ele vai ser o cara que vai pegar tudo, juntar e meio que me acompanhando nisso tudo. Acho que vai ajudar bastante nesse sentido. Beleza. Ajuda. Só que você tem que entender o seguinte, que o Mario é a coroa que você tem que montar. Tá desmontada e você não tem como que é o nome? A instrução de como montar ela. Você tem que. Mas ainda assim você tem que montar ela. É intuitiva para montar, mas Não, demora. o processo de montar vai fazer eu aprender como é que a coroa funciona e vai ensinar bastante. Exatamente. E, bom, eu vou ter que dar uma outra aula aqui agora, e então eu me despeço de vocês. Marquinhos, tem como terminar a gravação aí? O cara vai abandonar a gente mesmo. Tem sim. Eu coloco lá o link na Steph. Beleza, vou encerrar aqui então, tá? A gravação. Beleza. Obrigado aí Valeu, gente. que participou e todo o pessoal que vai ouvir a gravação. Brabo. Valeu, tchau, tchau. Fiquem com Deus.